Fala pessoal, estou aqui em versão física do Mundo de Anestesia, Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Encho o peito para falar disso porque realmente é um podcast que tem sido muito escutado. Batemos aí já a cifra de 500 mil escutadas e dessa vez eu resolvi fazer algo diferente. Resolvi trazer o Mundo da Anestesia para uma versão física e convidar algumas pessoas que eu admiro, que eu gosto, que possa trazer muito conteúdo, conhecimento para vocês. E aí que hoje eu convidei talvez um dos caras que mais me marcaram dentro da minha anestesia, minha formação como anestesista. Admiro muito, na verdade sou um grande fã dele pelo conhecimento, pela experiência que ele teve dentro da medicina, dentro da anestesia. E eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, realmente ele me fez uma pergunta: cara, quantas pessoas te marcaram na residência que você fez de anestesia? Quantos anestesistas realmente te marcaram? Até hoje você lembra dos ensinamentos, dos conhecimentos passados a você? E eu parei para pensar, falei, pô, realmente, são poucos. E ele é um deles. Luiz, obrigado pela presença, cara. Um prazer enorme estar aqui. A gente já estava tentando fazer esse podcast já há alguns anos, né? Alguns, talvez, meses. E é um assunto que eu gosto muito, sou muito curioso e tenho muitas perguntas para fazer hoje para você. Espero que você possa passar muita coisa para a gente hoje. Valeu. Obrigado, Renato. Um prazer aí estar conversando com você, contar um pouquinho da história, né? Especificamente da época do resgate, né? Que eu trabalhei aqui em São Paulo. Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Guilherme. Eu sou anestesista, tenho especialização em terapia intensiva também. Atualmente trabalho aqui em São Paulo numa equipe de anestesia chamada Takaoka Anestesia, tá? Atuando em vários hospitais. E acho que o motivo da nossa conversa hoje especificamente foi esse pedaço da minha vida aí, né? Sim. Foi a atuação no pré-hospitalar, no resgate. Então vai ser uma alegria. Legal. Eu ia falar para você se apresentar em 1 minuto. Eu acho que você já fez isso, mas eu vou falar um pouco mais do Luiz, pelo que eu sei. Se eu estiver errado, você me fala, tá? Fique tranquilo que eu não vou falar nada mas é comprometedor, não. Mas assim, o Luiz, ele tem um currículo excepcional, né? Tanto da parte acadêmica quanto da sua experiência mesmo de vida. Ele foi meu staff na residência, na USP de São Paulo. Ele trabalhou muito com terapia intensiva. Na época, ele era mais da terapia intensiva do que da anestesia. Só que ele trabalhava numa UTI da anestesia pós-operatória, provavelmente dita, assim. E a gente trocava muita ideia. E a gente dava muito plantão também junto, né, eu como residente. E também trocando muita ideia sobre os pacientes que iam para a UTI, que saíam da cirurgia que a gente levava. O Luiz, nessa época, ele trabalhava no resgate, né, da PM, do Águia. Era um resgate o grau, né, que a gente chama. Ele começou originalmente era o SAMU, né, era um 93, que é o resgate do bombeiro. Depois foi mudado o nome, o SAMU passou para o 92, que foi de denominação da esfera federal. E aí apareceu o GRAU, que é o Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências, né, que é uma parceria ao Sistema Resgate. Na verdade, é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, que entra com médicos e enfermeiros, tá? Sim. A Secretaria de Segurança Pública, que hoje em dia é a Secretaria dos Negócios de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que entra com todo o suporte operacional dos militares, né? Com os bombeiros, o pessoal na época do grupamento aéreo, e faz essa parceria, onde a gente fica aquartelado, né? Nós ficávamos nas bases do bombeiro, do grupamento aéreo, enfim. E o Sistema Resgate nasceu, acho que no fim da década de 80, né? E é isso, eu trabalhei lá há 8 anos, 2005 a 2013. Exatamente, eu entrei na residência em 2009, fiquei até início de 2012, e eu lembro disso. E você contava muitos casos pra gente, e a gente vibrava, porque residente adora, né? Emergência, adora trauma. E a gente perguntava muita coisa, e você chegou a dar uma aula pra gente só de imagem do trauma, que era fantástico. E tinha muitas histórias sobre alguns casos muito difíceis, né? Às vezes você subia no helicóptero
e sobrevoava a cidade de São Paulo com um tempo muito ruim, em condições ruins, mas paciente muito grave, né? Quando a águia sobe é porque o paciente está muito grave, a situação é muito grave, né? Eu imagino que sim, né? Sempre. Então, realmente, são histórias que você deve guardar até hoje para você, né? Deve ser coisa... Acho que a gente vai escutar um pouco disso hoje. Mas, ô Luiz, me conta assim a sua trajetória, porque você formou na USP também? Sou formado pela USP São Paulo. E aí fez residência lá. Isso. E logo depois já encarou na carreira acadêmica de mestrado, doutorado, ou foi direto para o doutorado? Não, Foi... A minha história na medicina, eu entrei na faculdade em 96, me formei em 2001. Uhum. Fiz a residência de anestesia, na época eram 2 anos, né? Sim. 2002, 2003. Sim. Depois eu trabalhei em um monte de lugares, eu passei 10 anos da minha vida, os primeiros 10 anos da minha vida profissional no serviço público. Eu trabalhava exclusivamente com serviço público. Que seria o resgate e o HC, não? Eu trabalhei em vários hospitais, no HU, da USP, trabalhei na Santa Casa, na Unifesp, trabalhei no servidor estadual, né? O resgate foi um dos meus empregos. É muito comum um médico ter 3, 4 empregos, né? E foi um período em que eu tive essa vivência no resgate, né? Bom, em relação à parte acadêmica, eu sou doutor pela USP, né? Mas eu fiz mais tarde, né? Eu fiz o meu doutorado no resgate, tá? Eu era diarista na UTI do trauma do HC, então o meu doutorado foi todo feito pegando os pacientes no resgate, no pré-hospitalar, que é o momento mais agudo que a gente consegue acompanhar na história dos pacientes críticos, né? Sim. É o primeiro contato que tem as primeiras equipes médicas ali. Bom, e aí eu fiz a defesa do meu doutorado baseado coletamos aí 200 pacientes, onde a gente buscou estabelecer preditores de mortalidade precoces, né, nessa população de politraumatizados graves. E aí eu fiz a defesa do doutorado em 2015. Nós começamos aí em 2009 e eu fiz a defesa em 2015. Legal. Né? E alguma conclusão interessante sobre esses preditores? Eu acho que assim, a coisa mais importante que nós achamos, né, que de cunho prático, é com relação à quantidade de volume que é administrado. Né? A gente tem que, assim, cada litro, só para vocês entenderem o contexto, né, nós acompanhávamos o paciente desde o momento em que o resgate chegava e fazia um acompanhamento chegando no HC, na sala de emergência, no centro cirúrgico e na UTI. A gente acompanhava os pacientes horizontalmente em 24 horas e depois ainda analisava a mortalidade em 28 dias. Né? O achado mais impactante foi o seguinte, durante esse período, essas primeiras 24 horas, cada litro de volume que o paciente recebia a mais, aumentava 1% a chance de mortalidade. Caramba. Aí você pode falar, pô, mas 1%, quem lida com trauma sabe disso. Em 24 horas, o paciente muito facilmente vai receber 10, 15 litros de volume. Se você considerar a sala de emergência, o intraoperatório, a UTI. Então, assim, se você for fazer o valor agregado em relação à mortalidade, é muito impactante. Né? Então, assim, muita coisa que o ATLS já vinha mudando, né? Nessa época, desde 2008, já havia uma tendência de você ser mais conservador, principalmente com cristalóide, né? Nos casos mais graves, você entrar com sangue precocemente, segurar um pouquinho a pressão. Nos pacientes que você conseguia fazer um pouco de hipotensão permissiva, ser um pouco mais precoce com droga vasoativa, coisa que o ATLS, no começo, era frontalmente contra, né? Sim. E hoje em dia a gente já sabe que é um pouco diferente, né? Então, acho que esse foi um dos achados dos mais impactantes. Né? Claro que outros achados são coisas que a gente deveria obrigatoriamente achar. Então, assim, coisas já conhecidas. Então, fatores de pior prognóstico, pior escala de coma de Glasgow, lactato mais alto, enfim. Mas o que corrobora a veracidade do trabalho e a fidedignidade da coleta. Legal. Foi observacional ou você interviu? Foi um trabalho que, assim, a gente fazia a coleta de uma gasometria, utilizava um aparelho portátil no pré-hospitalar. No pré-hospitalar. E a gente fazia, então teve que ter termo de consentimento, né? Porque a gente colhia sangue dos pacientes. E nós fazíamos a coleta em 4 time points, né? Então no pré-hospitalar, na sala de emergência, com 3 horas do trauma e com 24 horas na UTI. Né? Esse foi o desenho do trabalho.
E observacional, então, para você ver. Exatamente, porque na época... Intervenção também nesse cenário é difícil, né? Na época, no HC, uma das coisas que a gente observava experimentalmente, nos trabalhos que faziam a exsanguinação em porcos, né, em suínos, a gente percebia, isso foi observado por dois pesquisadores lá, né, o João Avancini, que é um médico super conceituado lá do HC, e o Ricardo Nani. Eles estudavam no laboratório nessa época, você fazia a sangria dos animais e você ia coletando agaso de 1 em 1 minuto. E eles perceberam que você tinha um aumento exponencial do potássio. E na época foi uma das coisas que a gente observou e ficou pensando, pô, será que no ser humano isso se reproduz também? Né? Será que as pessoas não param agudamente em hipercalemia? Eu acho que eu li esse trabalho, foi publicado. Publicou no Journal of Trauma. Na época eu era residente, eu li esse trabalho. Publicaram no Journal of Trauma. Uhum. E um dos objetivos do nosso trabalho era também constatar isso, né? Essa elevação do potássio. Exatamente. E foi interessante que, assim, nos 100 primeiros pacientes, a gente tinha algum marcador de mortalidade, mas com hipocalemia, não hiper. Quer dizer, no ser humano isso não se reproduz, né? Quando a gente atingiu o espaço amostral calculado de 200 pacientes, essa diferença não se mostrou significante entre os grupos, quem morria e quem não morria, né? Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, às vezes você chegava no trauma, pegava o cara exsanguinado, amputação traumática de membro inferior, trauma complexo de crânio, tórax, enfim, fratura de bacia instável. Os pacientes, era muito comum eles terem hipocalemia, né? Isso era muito marcante. Eu lembro de colher paciente com 2,6, 2,4 de potássio, né? Hoje em dia, olhando de trás para frente, a gente chega à conclusão que isso pode ser decorrente do burst adrenérgico, né? Ou seja, o paciente está num choque hemorrágico violento, ele precisa ter uma contrarresposta fisiológica. Manda potássio para dentro da célula. Exatamente, através do burst adrenérgico, né? Agora, como você não consegue estabelecer diferença no final, ele não é um marcador de mortalidade, mas ele é um marcador de gravidade. Né? Entendi. E nos suínos eles estavam anestesiados. Era diferente. Sim. Não estava talvez adrenergizados. Sim. Assim. Outra coisa interessante, né? Você percebe assim, alterações de coagulopatia agudamente, né? Eu lembro que o kit que a gente usava, claro que não é o mais adequado. O mundo ideal seria você colher um tromboelastograma na cena. Fantástico. Mas assim, operacionalmente, logisticamente é difícil, né? E o que acontece? Eu colhi NR, tá? Eu sei que não é o exame mais adequado, mas enfim, a gente tinha o kit e uma das coisas, uma das variáveis que a gente colhia era essa. Cara, NR de 3 na cena, entendeu? O cara rígido, não tomava nenhum remédio. Sem reposição volêmica. Sem nada, seco. Você Antes pegava, de fazer reposição volêmica. Porque a gente pegava a veia e já colhia o exame. Entendi. Entendeu? Pegava uma seringa de gasometria e já colhia na hora. Interessante. E outra coisa curiosa do trabalho foi o seguinte, o aparelho que a gente usou, não vou citar a marca aqui, enfim, porque não veio ao caso, mas você vê, ele foi projetado para uso intra-hospitalar. Então ele funciona num range de temperatura fixo, entre, se eu não me engano, 16 e 30 graus. Só que no pré-hospitalar é muito comum você ter dias com 35 graus, ou ter dias frios que você tem lá 14, 13 graus, o aparelho saía de operação, né? Então era comum a gente colocar um aparelho... você perder paciente. Ou você tem que resfriar um aparelho, né? Aí você fala, como é que você resfriava isso? Né? Ia na padaria, pedia lá um saco de gelo. A gente colocava no ar-condicionado da viatura ali, você conseguia esfriar. E aí você conseguia entrar numa faixa de leitura. Ou quando um dia que estava muito frio, a gente colocava dentro do macacão do resgate. Literalmente chocava o aparelho, né? Para ele subir a temperatura e entrar no range de funcionamento, né? Legal, cara. Pô, interessante, Guilherme. Luiz Guilherme. Chamo o Luiz de Avalone. Por que Avalone? Tem vários apelidos, né? Na faculdade, na minha turma, tinham 6 Luizes, né? Ah, tá. Então, era Luiz de tudo quanto é jeito, né? Acho que década de 80, eu nasci em 76, mas... Tinha algum jogador de futebol que chamava Luiz? Tinha muita gente, era tudo Luiz Guilherme, Luiz Henrique, Luiz Miguel, entendeu? Luiz Felipe, e aí tinha 6 na minha turma. E obviamente, quem está habituado com a vida na faculdade sabe que os apelidos são comuns, né? E na época estava estourando um programa de futebol que a gente tinha na TV Gazeta na época, né? Que era o Roberto Avalone, que era o âncora do programa.
E a gente brincava muito, né? Porque o jeito do cara falar era engraçado. Aí você imitava ele, né? O cara era palmeirense nato, né? E ele puxava a brasa mesmo. E todo mundo ficava... E era o programa de domingo à noite. Todo mundo assistia. A gente ficava brincando, imitando o cara e ficou, né? Avalone, é isso aí. E eu passei muito tempo achando que era seu sobrenome. Porque parece, né? É um nome, né? Exatamente. É um nome. Eu achava, na verdade. Interessante. Verdade. Deixa eu te falar. Uma coisa interessante é que o trauma em si faz parte do nosso dia a dia como anestesista, né? Talvez na maior parte da nossa experiência com anestesia, invariavelmente a gente lida com trauma, né? Pelo menos na residência. Tem anestesista que depois, né, não mexe com emergência, urgência, ok. Mas o pré-hospitalar é um campo de atuação do anestesiologista. Pouca gente, às vezes, na formação sabe disso, ou talvez entenda que o anestesista é um profissional muito importante, muito gabaritado para trabalhar no pré-hospitalar. E nos bastidores você me falou uma frase muito fantástica e eu gostaria que você repetisse ela, que realmente o anestesista talvez seja o cara, né, o médico para estar no pré-hospitalar. O que você acha disso? Fala para mim. Se você pensar nas áreas de atuação da anestesiologia, você tem o intraoperatório dentro do centro cirúrgico, que é o clássico, né? Você tem a terapia intensiva, que no HC em São Paulo aqui é muito forte, sempre foi, né? Uma escola intensiva muito tradicional. Inclusive tem a UTI da anestesia, né? Sim, exato. E nós temos a área de atuação em dor, né? Que também tem ganhado bastante corpo. Evidência. E o pré-hospitalar, né? O pré-hospitalar é uma área muito rica e o anestesista ele se destaca nesse ambiente por quê? Ele tem uma formação intermediária, né, entre o clínico e o cirurgião. Então, ele é bom em fazer os procedimentos mais emergentes, né, uma coisa natural para a gente. Sendo que, assim, qual é o procedimento mais frequente no pré-hospitalar? Né? Se você for elencar, acesso venoso, né, e, na sequência, intubação orotraqueal. Né? E, para isso, a gente tem muita experiência, né, de manejo farmacológico, de posicionamento, enfim. Para nós é uma coisa muito natural. Manipulação dos instrumentos de via aérea, né? E nós tínhamos, assim, além dos casos de trauma, a gente tinha muito caso clínico, que são muitas vezes casos clínicos graves, né? Que nem você falou, quando o resgate era acionado, normalmente eram coisas graves, né? Dava muito cancelamento, que a gente chamava de QTA, né? Usa-se muito o código Q na comunicação de rádio, né? Da polícia e por extensão do resgate. E a gente, quando você cancela uma missão, o codinome é QTA, né? Então tinha muita missão cancelada, seja porque o SAMU já tinha chegado, porque tinham sido socorridos por populares, entendeu? Sim. Que é o termo que os militares usam, né? Tá. Socorrido pelas pessoas na rua, Sim. Populares. E tinha muito caso clínico, né? Tipo, você tinha 50% de acionamento para caso clínico. É claro que o grau, ele tinha uma preferência por trauma, né? Tá. Então, quando chegava um trauma no COBOM, que era o central de comunicação do bombeiro, né? Você, sempre que possível, mandava o grau, né? Para casos de trauma. Mas, assim, a demanda é enorme, enorme. Então, assim, a gente ia atender muito caso clínico também. Né? Porque era a unidade de resgate mais próxima e disponível para isso, entendeu? Então, por toda a formação que o anestesista tem, era muito natural trabalhar no pré-hospitalar, né? Entendi. E eu achava que você trabalhava só no Águia, ou não? Você trabalhava também em terrestre, na ambulância? Na verdade, de 2008 a 2013, que foi o período 2005 a 2013, que foi o período que eu trabalhei lá, muita coisa mudou, né? Então, quando eu entrei no resgate, a gente entrava na unidade terrestre. Então, a gente fazia 4 bases: Casa Verde, Itaquera, Butantã, que é ali na Raposo Tavares, né? E Cambuci. Eram as bases operacionais. Tá. E a gente se revezava também. A cada 5 plantões, você fazia um plantão no COBOM, que é a central de operações, né? Então, no COBOM, a gente fazia o papel de médico regulador. Então, por exemplo, você liga em 193, tem alguma emergência, enfim, com alguém da sua família, alguém que você viu na rua que está precisando de ajuda, cai lá no bombeiro, né? Na época era na Praça da Sé, hoje em dia junto com o Copom, tá? Ali na Avenida Tiradentes.
Então a gente sempre se revezava. Então, através disso, eu conheci muitas regiões de São Paulo, né? Então, quando eu estava em Itaquera, rodava a Zona Leste inteira, Cambuci pegava o centro, muita coisa da Zona Leste, Casa Verde... Ambulância. Isso, era o que a infantaria, né? Sim. Que a gente falava, que era o resgate terrestre, Entendi. né? Ia muito ali na Casa Verde, Zona Norte inteira, uma região enorme de São Paulo, Butantã, a gente ia até quase fronteira com Itanhaém, tá? Tinha lugar que você olhava ali 10 quilômetros e você via a praia, né? Caramba, Os lugares entendi. assim que são inimagináveis, né? E a gente tinha também o grupamento aéreo. Na época que eu entrei era uma escala exclusiva com um médico por dia. Depois isso acabou mudando, né? Você colocou o grupamento aéreo no rodízio dos médicos, Sim. então cada dia você está em um lugar, né? Isso é bom. E depois veio a base de Campinas, depois que eu saí do resgate veio a base de São José dos Campos, né? E tem projeto para expandir para o estado todo, então você tem locais onde você tem potencial de ter resgate avançado, por exemplo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, mas cidades estratégicas. provavelmente vão chegar, mas que tem resgate avançado do grau, São Paulo, Campinas, São José dos Campos. Entendi. E era concurso público? Você fazia concurso? Isso é interessante, né? Teve um concurso em 2002, eu acho, 2003, fazia muitos anos que a gente não tinha concurso público no estado. E eu estava no fim da residência, fiz esse concurso, fiz o concurso em 2003, fui chamado em 2005, ou seja, em fevereiro de 2004 eu acabei a residência, em março de 2005 eu fui chamado. E aí foi interessante, isso é uma história engraçada, né? Eu cheguei lá no dia da escolha de vaga e eu não sabia que tinha o resgate, né? Até porque eram vagas emprestadas de outros hospitais. Então eu cheguei lá, os caras me ofereceram, né? Teve uma pré-eleição, então falaram, pessoal, tem aqui São Mateus, Pérola Byton, um monte de lugar. E aí chegou um médico lá e falou, olha, eu estou representando um resgate, quem tiver interesse acaba entrando por uma vaga do Regional Sul e a gente puxa o vínculo para o resgate, né? E na época, eu tava bem qualificado, bem colocado, estava em 15º, então teria condição de escolher um lugar mais central, enfim. E eu cheguei lá, fui andando, né? A moça chamou meu nome, eu fui andando, tal, chegou lá no púlpito, né? E aí, guerreiro, vai pedir o quê? Aí todo mundo, né? Aquele suspense, aí eu cheguei lá, resgate. Aí os caras, foi uma reação no anfiteatro lá. Os caras, graças a Deus, vai sobrar pra nós aqui os lugares, né? Mas, tipo... Entendi. E teve cara que falou, nossa, cara burro, não sei o quê, pá, não sei o quê. Mas eu fui lá, escolhi um resgate e sabe aquelas coisas na vida que você não sabe exatamente por quê, mas você sabe que você está seguindo um caminho certo que talvez fosse o teu destino, né? E depois, ao longo da minha vida no resgate, eu tive cada vez mais certeza de que era isso mesmo. É uma escolha que eu tinha que ter feito, por vários motivos que a gente vai conversar aí, enfim. Mas, me atendo à sua pergunta, foi isso. Foi assim que eu cheguei no resgate. Bacana. E você teve algum acidente com a equipe, tanto por via terrestre ou helicóptero? Ou se você, na época, presenciou algum acidente de algum colega, teve alguma perda de colegas, alguma coisa assim? Porque eu já trabalhei com resgate, na verdade, não resgate, mas remoção. Quando eu entrei na residência, no R1, eu dava plantão de ambulância também, mas remoção, né? Mais remoção. Entre um hospital e outro, de pacientes. O atendimento domiciliar, mas de ambulância de convênio, esse negócio. E em São Paulo o trânsito já é uma coisa mais complicada, né? E tem motorista que realmente, cara, bem destemido, né? Então a gente passava uns apuros. Imagino você, né? Deve ter passado muita coisa. Assim, com relação a acidentes com as equipes médicas, né? Equipe de suporte avançado, sendo mais correto, né? Porque assim, só para vocês entenderem, o suporte avançado, que a gente chamava de USA, né? Que é a unidade de suporte avançado, ela corre com um bombeiro, que é o motorista, que geralmente é um cabo ou soldado, podendo ser sargento, enfim, tá? São os praças, né? Um médico e um enfermeiro. Essa é a unidade de suporte avançado,
tá? Que a gente chama de USA. As URs, unidades de resgate do bombeiro, elas correm com 3 ou 4 bombeiros. Sim. Tá? Um sargento, que é o comandante da guarnição, e mais 2, ou soldado ou cabo. Tá? Enfim, mas acidentes, eu vi vários, tá? Com equipes médicas, atropelamento. É um serviço muito perigoso do ponto de vista de segurança da cena, né? Então a gente atende local em iminente desmoronamento, rodovias, a gente ia muito para Anhanguera, para Bandeirantes, né? Porque existe um pedaço ali que a concessionária não chega. Quem vai atender, que chega primeiro também, é o pessoal do resgate de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Existia o risco de exposição, de você entrar numa casa e um cachorro vir e morder você, você tomar um choque, N situações de grande perigo, né? Tiroteio, tá? Né? Locais em que você entrava que eram realmente perigosos. Eu lembro uma vez a gente entrando numa favela e a gente tava com o highlight ligado. E aí, de repente, a gente viu um traçante de fuzil, assim. Aí o soldado do policiamento que já estava no local, ele falou, pelo amor de Deus, desliga o highlight. Porque os Parece caras... que é polícia, parece que é... Na verdade é a polícia. Não, sim. Mas não verdade, é o policiamento ostensivo. No caso era o bombeiro. Sim. Entendeu? Então, situações de alto risco. Teve colegas meus que tiveram a viatura capotada. Né? É que você falou polícia, mas em São Paulo o bombeiro é da polícia, não é isso? Exato. Mas tem estados que não acho que é separado. Sim, o resgate, como eu disse no começo... Então você era milico, né? Na verdade, eu nunca fui militar. Tá. Né? Mas a gente era, como os meus amigos dizem lá, a gente era uma organização paramilitar, né? Vamos dizer assim. Entendi. No sentido de a gente estar aquartelado, seguir as regras do quartel, seguir as rotinas dos policiais militares, né? Então, assim, dentro do quartel você tem horário para comer, para jantar, cada um arruma as suas coisas, né? Você comeu, vai lá, lava seu prato, coloca. Não tem essa de restaurante, não, obrigado, estava ótimo aqui. Não é assim, entendeu? Então, a gente está inserido na rotina deles, tá? Claro que a gente não sendo militar, a gente não faz coisas obrigatórias de ordem do dia que eles realizam durante o andamento do plantão. Né? Tá. Mas nós estamos inseridos ali no contexto militar, a gente segue as regras deles, obviamente, né? E assim, o quartel é um lugar que você fica lá. A gente, como médico, muitas vezes você não estava em ocorrência, não estava em atividade operacional. A gente ficava estudando, fazendo atividade física, tinha lá local para a gente correr, para a gente fazer musculação, essas coisas, né? Que é uma coisa importante também para a sua própria segurança. Sim, verdade. Porque era muito comum, cara, a gente chegar em ocorrência, ter que pular muro, ter que correr, dar um tiro de 400 metros aí na rua para chegar na vítima, entendeu? A gente fazia treinamentos no SEIB na época, né? Hoje em dia é ESB, Escola Superior de Bombeiros, né? Lá em Franco da Rocha. A gente fazia treinamentos, então, de usar respirador de ar com... aquelas máscaras, né, EPI que eles falam, né, respiratório com ar comprimido, ar respirável, fazia treinamento de salvamento em altura, treinamento de salvamento aquático, aprendia a fazer os nós, rapel, descia de prédio de 10 metros, que né? Isso. Porque o centro de treinamento de bombeiro, ele para quem não conhece, você entra lá, parece uma cidade cenográfica, né? É o Projac, vamos dizer assim. Então é um lugar super organizado, né? O bombeiro de São Paulo tá assim, é um dos melhores bombeiros do mundo, né? Com certeza. E eles têm um treinamento muito sério. Então a gente ia lá, treinava estricação de vítima presa em ferragem, né? Treinamento em altura, como eu disse, ambientação ao incêndio, né? Às vezes você tem que entrar para fazer algum resgate pontual. Você nunca vai expor o médico à toa. Vamos dizer assim, a vida do médico ela é preciosa para você colocar em risco. Então, um local de perigo, a equipe médica não vai entrar, o médico e o enfermeiro não vão entrar. Né? Espero, né? Mas existem situações que são muito críticas. Por exemplo, o cara teve um desmoronamento dentro de um incêndio, a pessoa ficou presa, os bombeiros presa pela perna, os bombeiros não conseguem tirá-la,
nessa hora eles chamam você para avaliar para talvez fazer uma amputação traumática. Caramba, tá? Puta que pariu. Então, para esse tipo de situação, você tem que ter um mínimo de treinamento até para você não se colocar em risco, não colocar os bombeiros em risco e não atrapalhar o andamento da ocorrência. Porque no pré-hospitalar, diferente de uma situação intra-hospitalar, você não consegue fazer necessariamente tudo que você quer e na hora que você quer, né? Bom, eu lembro uma ocorrência uma vez, a gente foi para Guararema, em 2010. Fomos com a Águia. Guararema é o quê? Guararema é uma cidade, tá? Caminha aí na proa, né? No jargão aí militar, na proa de São José dos Campos, tá? E a gente chegando lá, foi interessante essa ocorrência, né? A gente chegando ali, sobrevoando a autoestrada, de repente o enfermeiro de bordo falou, eles são tripulantes operacionais, né? Ele falou, ó, comandante, aqui é no través, ali a 500 metros, tá? Través à esquerda, vamos fazer aqui a conversão, tal, beleza. Quando ele virou o nariz do helicóptero para a esquerda, cara, eu achei que eu tava no Hopi Hari, cara. O helicóptero perdeu sustentação, a gente entrou numa zona de baixa pressão, a gente teve sensação iminente de queda livre ali, né? E assim, os pilotos do Águia, do grupamento aéreo na época, hoje em dia mudou a denominação, né? Mas é CAVEX, eu acho. Eles têm um treinamento super rigoroso, né? São pilotos de primeiríssima qualidade, primeiríssima linha, né? Então a pessoa entra no grupamento aéreo na época, ficava 8 anos treinando para virar o primeiro piloto, né? Uhum. Fazer um treinamento de emergência, pouso em emergência, enfim, tudo, né? Uhum. Inerente à parte de voo, né? Então eles são muito hábeis. Eu lembro que ele jogou o nariz do helicóptero para baixo, fez como se fosse uma planou assim, saiu da zona de baixa pressão, recuperou a potência do helicóptero e saiu. Nisso aí, todo mundo ali com o coração na boca, né? Para não falar outra coisa. Cueca tava ok? Não, tá muito cedo, não dá para falar isso agora. Mas assim, uma situação de burst adrenérgico. Imagino. Né? Entendeu? Porra. E aí ele falou com a maior calma do mundo, falou assim, doutor, nós pegamos uma região de baixa pressão. Tá tudo bem agora. E a gente chegou lá em Guararema. Aí foi antes de chegar. Exato, foi só para chegar, calma. Nós vamos começar a trabalhar ainda. Por enquanto tá só aquecendo. Aí chegamos lá, tinha uma vítima soterrada. Isso foi uma coisa que me marcou. E os bombeiros estavam cavando para tirar. Foi uma época, em 2010, não sei se você lembra, foi uma época que choveu demais em São Paulo. Né? Nós tivemos várias ocorrências com inundações, tá? São Luís do Paraitinga, Guararema, choveu todos os dias de janeiro de uma forma torrencial. Então a gente foi lá, os bombeiros estavam cavando, né? A gente pousou num estacionamento de um supermercado, pegou uma viatura do policiamento e nós fomos até o local. Quando chegou lá, os bombeiros estavam cavando para tirar a vítima. Então a vítima hipotermia, já rebaixando o Glasgow, né? E eu lembro que a gente chegou, tava 2 bombeiros cavando, chegou eu, o enfermeiro, os 2 pilotos do Águia, a gente chegou lá e começou a cavar junto com os caras para tirar a vítima de lá, né? E num local que iminentemente você pode ter um desabamento, um deslizamento de terra. Sim. Isso foi uma coisa muito marcante, né? E aí começamos a cavar e tava demorando, né? Aí tava dando o pôr do sol. O Águia, ele não voa depois do pôr do sol em missões para pousos em áreas não homologadas, tá? Então, o resgate, como você pousa numa quadra, no meio da rua, num campinho de futebol, são locais não homologados, tá? Pela ANAC. Tá. Nessas condições, você precisa ter visibilidade. Então, quando você tem... Ele voa do nascer ao pôr do sol. Eu comecei a ver que o negócio, tipo, já era umas 4h30, já estava dando a hora do pôr do sol. Eu falei pro tenente, né? Eu falei, tenente, se vocês quiserem voltar por causa do pôr do sol, das condições atmosféricas, aí, enfim, a gente fica aqui, vocês vão embora, depois a gente se vira, volta aí com um policiamento, dorme aqui, sei lá. Ele virou e falou assim, doutor, a gente chegou junto, nós vamos sair juntos. É aquela coisa, o bombeiro, o pessoal do policiamento que mexe com resgate, emergência, equipe, eles têm né? muito esse negócio, entendeu? O cara olha no teu olho, você não precisa nem conhecer o cara. É um negócio que assim, eu confio em você. Às vezes a minha vida pode estar dependendo de você, né? E os caras têm um sentido de grupo muito forte. Fantástico.
Entendeu? Então, assim, a gente, traduzindo, nós temos uma missão, a gente veio aqui e nós vamos cumprir essa missão. Né? E é aquela coisa, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Eu não sei se você já leu algum livro dos SEALs, dos Navy SEALs da Marinha Americana. Já vi documentário, assim. Mas é aquela coisa, ninguém fica para trás. Inclusive, esse é um dos critérios de seleção para o cara entrar na equipe. Se você vê um cara que ele é muito bom, mas ele é muito individualista, esse cara vai ser desligado do curso. Porque numa situação real, ele coloca em risco toda a operação e a vida dos seus companheiros. Né? Então, assim, isso para ilustrar uma situação que a gente foi, pra vocês entenderem o que é o resgate. Né? Na verdade, os caras que realmente vivem, que amam aquilo, eles não levam aquilo como um trabalho. Ninguém tá lá para ganhar dinheiro. É a missão mesmo. Ninguém tá lá para dormir. Ninguém tá lá para descansar. A gente entra lá. Se você tivesse que trabalhar das 7 da manhã até as 7 da manhã do outro dia, a gente ia trabalhar. Se a gente tivesse que ficar 24 horas sem comer, sem tomar banho, sem ir no banheiro, no quartel, obviamente, a gente ia ficar. E ninguém chorava por causa disso. Todo mundo voltava, vibrando. É claro que tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis, no sentido do teor das ocorrências. Sim. Né? Mas assim, era um trabalho que as pessoas que... É interessante o resgate, Renato, porque ele é um serviço que ele tria as pessoas rapidamente. Então o cara que entrou e não tem esse espírito, um cara, como os militares dizem, um cara que não vibra, esse cara, ele se tria. Ele rapidamente já sai espontaneamente. Dá 2, 3 meses o cara já sai. Porque não é a vida do cara, ele não entrou no espírito daquilo ali. Ganha pouco, trabalha pra caramba, entendeu? Então é um trabalho que rapidamente tria. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? As pessoas que ficam no resgate são pessoas que levam aquilo como uma missão. Aquilo nunca foi um emprego, Renato. Entendi. Aquilo nunca foi um emprego. Pô, entendeu? Até arrepio, rapaz. Aquilo lá era uma missão Legal. de vida. Era uma missão de vida. As pessoas precisam. A população é muito carente. E o resgate, ele é um serviço universal. Ele não escolhe se o cara é rico, se o cara é pobre, se ele mora num lugar bom, se ele mora num lugar ruim, se ele não mora em nenhum lugar. Né? A gente entrava na Cracolândia, entrava em todos os lugares que você possa imaginar. Fomos na casa de gente muito famosa. E na hora da emergência, todo mundo depende ali do serviço médico, do serviço de resgate dos bombeiros, do grupamento aéreo. Né? Então, é um serviço muito exaustivo, né? Mas é um serviço muito gratificante. Muito gratificante. Essa é como eu vejo o trabalho. E eu falava isso, eu fazia parte, a gente treinava os médicos que chegavam, né? E houve situações, por exemplo, que a gente perdeu bombeiros, aí, companheiros aí dos militares, né? Sofreram acidente de carro, morreram por ferimento por arma de fogo, acidentes ou ocorrências clínicas. Eu lembro, cara, se eu estiver falando muito, você me interrompe aí. Não, tá excelente. Só depois você não esquece de continuar a história lá como é que chama o lugar? Guararema? Guararema. Ou já acabou? Não, porque vocês voltaram, né? Lógico, de helicóptero. Não, sim. Eu vou concluir a história ali. Tá, mas beleza. enfim, o que eu tava dizendo é que, assim, eu lembro um plantão, cara, que a gente tinha perdido um dos bombeiros, né? Do posto da Casa Verde, né? O apelido dele era Ninja, né? Conhecido pelos companheiros, enfim. E ele, cara, a história desse cara foi o seguinte, ele sofreu um acidente de carro. Eles estavam na Raimundo Pereira de Magalhães, que é uma avenida grande na Zona Norte, que vai dar lá no Rodoanel. Eles sofreram um acidente de carro, ficaram ele e mais 3 pessoas presas na ferragem. Ele conseguiu sair da ferragem, ligou para um resgate, conseguiu sair da ferragem, saiu, conseguiu tirar os outros 3 do carro, que era bombeiro, né? O cara conhece o caminho das pedras, né? E aí ele chegou e falou assim, quando as guarnições começaram a chegar, só para vocês se acostumarem, é como a gente chamava as equipes, né? Então, guarnição de USA, guarnição de resgate, guarnição de autobomba, né? São as denominações por viatura. Quando chegaram as guarnições no local, ele falou assim, olha, leva os meus amigos, eles estão mais graves do que eu. E ele estava com uma fratura em desenluvamento no membro inferior direito, né?
Bom, resumindo, ele foi socorrido para a Santa Casa. Quando ele chegou lá, precisou ser operado, fazer o desbridamento da ferida, né, do desenluvamento. E um dos colegas que estava lá, o anestesista que estava lá, era um dos médicos do resgate, né? Um amigo nosso aí, o Dr. Fernando Paulo, super experiente, enfim. E aí ele segurou na mão do Fernando e falou assim: doutor, não me deixa morrer, tenho 2 filhos pequenos, né? Infelizmente, ele acabou caminhando para uma insuficiência renal por conta de rabdomiólise, entrou em sepse e acabou falecendo. Quando a gente foi no enterro dele, o enterro foi o seguinte: a gente saiu do PB Casa Verde para o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha ali, né? Saíram ali 10, 12 viaturas, uma atrás da outra, com o highlight ligado, com a bitonal ligada, né? Todos ali tinham um médico em treinamento, né? Tinha um médico em treinamento com a gente. E, o primeiro plantão do cara, ele fala: pô, já tô indo num velório, né? E ele perguntou: quem que morreu? Ele falou assim: morreu um soldado aqui do PB Casa Verde, né? Aí o cara ficou olhando assim. Chegamos no PB Casa Verde, no cemitério. Aí tava lá a família toda do bombeiro que tinha morrido, a mulher dele grávida, né? Todo mundo ali, né? Assim, os bombeiros da Zona Norte inteira, do 2º GB, né? 2º Grupamento de Bombeiros. E foram lá, cantaram o hino do bombeiro, hino nacional, enfim, em respeito à pessoa, né? Ao ninja, né? Que tinha morrido. E aí um amigo meu, também anestesista aí, que trabalhava comigo, o Minami, Maurício Minami, ele pegou, olhou pro moleque, pro médico novo, pegou, o moleque tava assustado, né, cara? Ele pegou, deu um abraço no moleque e falou assim: isso aqui é o corpo de bombeiro. Ninguém fica pra trás. Isso aqui é o resgate. O moleque olhou assim, cara, os caras tudo... Você vê que os caras estavam todos emocionados, assim, né? Sim. Mas os caras segurando ali na guarda do Palácio de Buckingham, né, cara? Mas você vê que os caras estavam emocionados ali, né? E foi isso, cara. Eu vou falar mais como que era a rotina, algumas histórias interessantes, mas só para vocês entenderem, só para já dar o primeiro impacto do que eu estou falando. Eu não estou contando historinha bonita, enfim, eu estou contando a realidade da vida, né? Sim. E é um trabalho muito honrado, muito honrado. Imagino. Eu tenho muita felicidade por poder ter fazido parte desse serviço. Foi uma escola de vida, né, para você, né? Você deve ter aprendido muito em todos os sentidos. Eu sempre brinco, quando eu falo em casa, eu falo: olha, foram 80 anos em 8. 80 anos em 8. Foi um amadurecimento na velocidade da luz, assim, entendeu? A começar você contando sobre o quartel, o Projac, todos os tipos de treinamento que você fez, esse convívio em trabalho em equipe, né? Você trabalhava com irmãos, né? Sim. Então, isso tudo acho que deve ter te ajudado muito a crescer, não só profissionalmente, mas em termos espiritual também. Enfim, de vida, né? De vida. É um crescimento muito grande. Você começa a relativizar muito todos os problemas da sua vida, sabe, Renato? Imagina. A gente vê tanta dificuldade, tantas pessoas com adversidades, com necessidades tão primárias muitas vezes, entendeu? Que você fala: cara, eu não tenho problema. Você fica até com vergonha, né? Você fala: nossa, tá mau trânsito. Você fala: normal, tranquilo. Tranquilo. Nós vamos sair vivo daqui. Exatamente. Entendeu? Vou chegar na minha casa, eu vou ter o que comer, vou tomar banho quente, entendeu? Então você começa a ver, cara, que os problemas são muito grandes, entendeu? Da população como um todo. A gente podia ficar aqui dias enumerando coisas, situações difíceis, entendeu? Que a gente constatou. E, Luiz, deixa eu te perguntar. Mas só para amarrar a história, você falou lá da ocorrência de Guararema. Ah, sim, tem que... esse rapaz que estava soterrado, a gente acabou cavando, ele foi resgatado, foi levado a um hospital, e na sequência a gente foi acionado para o principal hospital de Guararema, que estava sem luz, sem água, e tinha uma pessoa lá que foi soterrada e estava com fratura de diáfise bilateral femoral. E aí a gente colocou ela no Águia, viemos para São Paulo, né? A Guararema estava um caos por causa da situação de catástrofe, né? Fomos até o Santa Marcelina, pousamos ali, deixamos a vítima ali, viemos com a porta aberta, a gente não conseguia, uma das portas teve que vir aberta do helicóptero, a gente não conseguiu fechar a porta, estava chovendo, frio, vento, mas enfim, a gente conseguiu chegar,
deixamos em segurança a vítima lá no Santa Marcelina, e aí fomos para o campo de Marte e acabou a nossa missão aquele dia, né? Imagino. Pô, e deixa eu te perguntar, durante esses 8 anos, houve muita mudança da sua forma de atuar clínica, como médico, no trauma, tipo, em termos de uso de medicamentos ou em termos de reposição volêmica, de analgesia? Qual que era mais ou menos a sua rotina? Por exemplo, você chegava a analgesiar também esses pacientes durante o transporte, analgesiava na cena, você pegava os acessos, você não pegava. No início você fazia muita reposição volêmica, depois a gente foi vendo que o ATLS foi mudando, as recomendações foram mudando. Eu lembro que na minha época de residência, que já foi uma época de grande mudança no trauma, foi a época que os americanos começaram a usar muita reposição volêmica e transfusão macia. Na verdade, deixar de fazer reposição volêmica com cristalóide, começar a fazer transfusão maciça. Eles começaram a extrapolar do âmbito militar para a população civil. Então, isso a gente teve essa mudança no HC também. Eu queria saber se no pré-hospitalar, nesses 18 anos, você já observou mudanças expressivas no seu tipo de atendimento no trauma. Se mudou alguma coisa nessa época. Então, é interessante. Essa pergunta é muito inteligente, né? O que acontece no resgate é o seguinte, as características gerais, né? Você tem que se acostumar ao seguinte, você não está no local seguro, primeira coisa, como a gente comentou. Uhum. Outra coisa, muitas vezes você precisa triar quem são as vítimas mais graves. Ou, não é nem isso, você precisa identificar quem são as vítimas salváveis. Né? Porque às vezes você vê um cara carbonizado, que está com respiração agonizante, esse cara é o mais grave. Mas ele não vai ser a prioridade do atendimento. Sim. Então você tem um sistema de triagem, sim, principalmente em catástrofes, tá? Um sistema de triagem. Múltiplas vítimas. Né? Exato. Quando a gente tinha, por exemplo, catástrofe, só para citar a sistemática do atendimento, colocavam-se lonas, né, no chão. Então, lona verde, vítimas leves, amarela intermediária, vítima grave no vermelho. E a zona preta, você colocava as vítimas potencialmente fatais ou irrecuperáveis, tá? Uhum. Que estavam num estado, assim, não salvável, vamos dizer assim, tá? E você aprende no resgate, você fica com uma dinâmica muito rápida de raciocínio, né? Então você consegue estabelecer muito precocemente quais são as prioridades, né? Então assim, o ATLS nunca foi tão claro, né? ABCD. Então assim, você tem que garantir via aérea, respiração, circulação, exposição neurológico, né? E exposição à parte de temperatura para o final. Então você fica muito rápido. Com relação ao acesso, os profissionais do resgate eles são muito experientes, tá? Os enfermeiros são pessoas muito rodadas, assim, são caras muito sangue nos olhos, né? Como a gente diz na gíria aí das ruas. Legal, né? legal. Vocês que gostam, hein? Imagina. Então os caras são... E assim, lá, é um lugar que não é para você ter vaidade, não. É o primeiro que pegar... Que pegar, pegou. E pegar, pegou, cara. Entendeu? E assim, você sabe aquela frase que a gente sempre fala, né? Less is more. Menos é mais. É exatamente isso. Porque o resgate, cara, quando ele nasceu, começou na França. Na França, você tinha a doutrina stay and play. Então os caras tinham ambulâncias que eram UTIs, centros cirúrgicos. Perdia aquele tempo eram ali que ônibus. foi necessário. Os primeiros viaturas de resgate, que até no Brasil, eram ônibus. Né? Só que o que aconteceu? Começou a se observar que você tinha uma mortalidade grande. Se você ficava, por exemplo, querendo fazer toracotomia de urgência no asfalto. Entendeu? Então o stay and play, ou seja, você querer estabilizar totalmente o paciente e depois levar para o hospital, mostrou uma mortalidade muito alta. Os americanos já tinham uma mentalidade diferente, que é o scoop and run, né? Que era você colocar na viatura e sair correndo e chegar rápido, né? Hoje em dia o que eu considero mais adequado é o run and play, né? Então você fazer, o que eu quero dizer com isso? Você fazer o elementar, então muitas vezes era você estabelecer um acesso, segurar a via aérea, fazer o estanque de alguma hemorragia, né? Que poderia levar o paciente a óbito rapidamente, fazer um torniquete, enfim. Estabilizar uma fratura ou outra, mas isso já dentro do resgate, tá? Para você não perder tempo. E ligar para o Cobom,
ver qual é o hospital mais adequado e que tinha condição de receber a vítima e sair rápido do local. Isso é uma doutrina efetiva que ajuda a salvar a vida. Uhum. Tá? Em relação à parte técnica, é claro que você acaba ficando muito safo, né? Então, assim, muitas vezes você tinha que você mesmo aspirar droga, diluir. Muitas vezes a gente estava atendendo 2, 3 vítimas. Uhum. Não era. Acontecia de eu ter que entubar 2, 3 pessoas numa ocorrência, entendeu? Então você acaba ficando muito veloz, muito ágil, né, nos procedimentos. Que assim, para o anestesista já é uma coisa natural. A gente está acostumado a botar a mão na massa. Você vai lá, monta a noradrenalina, você vai lá, pega o acesso, fixa o acesso, entuba. É diferente de outras especialidades. Uma das vantagens que a gente estava comentando no início. A gente é muito hands-on. Né? Isso facilita muito no pré-hospitalar. Né? E assim, coisas que, você tinha que às vezes pegar. A gente não tinha ultrassom nessa época, né? O ultrassom estava começando a chegar. Então, seria uma coisa que ajudaria muito. Hoje usa portátil aqui no Brasil? O pessoal tem usado? Tem usado. Que legal. Tem usado. O ultrassom é fantástico. Fantástico, né? Ele abre portas aí para a gente conseguir fazer as coisas de uma forma analgesia, acessos vasculares, né? Enfim. Mas é isso. O resgate ele te torna um profissional muito dinâmico. Sim. No início você fazia mais reposição volêmica com cristalóide, depois você foi evitando esse... Porque eu lembro que o ATLS antigamente era uma doutrina, né? Doutrinava a fazer 2 litros de cristalóide, 2 acessos calibrosos no pré-hospitalar ainda. E a gente percebia isso, que a gente recebia muitos pacientes já com 3, 4 litros, né, chegando no hospital. E depois, ao longo do tempo, eu que trabalhei também na sala de trauma lá em Ribeirão um tempo, eu comecei a perceber que realmente os pacientes estavam chegando estáveis, às vezes numa hipotensão permissiva, mas com menos reposição volêmica, um pouco mais com a temperatura controlada, assim. Então, eu não sei se você pegou essa fase, de muita mudança ao longo desses anos ou não. Ou se você já tinha essa prática de dar uma restringir, não fazer reposição volêmica por fazer, se necessário, se o paciente realmente precisasse. Eu peguei uma fase de transição, na verdade, né? Sim. Quer dizer, aquela coisa, o cara tá no choque hemorrágico grave, você deu 500, 1.000, 1.500, não subiu a pressão, esquece. Esse cara vai precisar de reposição com sangue, tá? Hemocomponentes, hemoderivados, e vai precisar do controle cirúrgico hemostático. Tudo que você ficar fazendo na rua, às vezes você subir a pressão na rua é perigoso. O cara vai sanguinar aquele, sabe, vai começar a ficar hipotérmico, acidótico. Melhor levar rápido. Você não vai melhorar a perfusão, porque aquele cara tá com perda sanguínea constante, tá? Então você tem que levar rápido pro hospital, tá? E a gente, por exemplo, o tipo de reposição de solução, né? Hoje em dia o que a gente tem de menos pior para dar para os pacientes é cristalóide. Tá? Existe uma discussão grande, né, do que é melhor, salina, normal, solução balanceada, enfim. A última evidência que a gente tem é o Basics, né? É um trabalho feito por colegas aqui do Brasil, publicado no JAMA, onde você realmente não tem tanta diferença, né? Para pacientes neurológicos, realmente a salina normal é melhor, tá? Como a gente sempre suspeitou. Mas agora a gente tem uma comprovação mais robusta, cientificamente falando. Né? Um braço do Basic fez lá em Ribeirão, cara. Então, legal. Foi um trabalho super bem executado, né? Enfim, e vai abrindo novas portas. O que a gente não usava, usou durante um tempo, mas também a gente viu que começou a matar mais, piorar os desfechos, são os coloides, né? Os coloides realmente hoje, acho que no pré-hospitalar ainda mais, não se utiliza. Sim. Né? Transamin fazia na época ou não? A gente estava começando a fazer. A gente estava começando a fazer, foi o trabalho que saiu no Lancet, né? O CRASH 2. Sim. Esse trabalho começou a mostrar uma diminuição de mortalidade com poucos efeitos ou nenhum. Nenhum não é verdade, sempre tem efeito colateral. Sim, mas com coisas, muito efeitos colaterais mínimos, muito mínimos, controláveis, enfim. A gente começou a fazer Transamin nessa época, né? Sim. Interessante, esse negócio de reposição volêmica, se você pega o serviço de resgate em Londres, por exemplo, os europeus, de forma geral, eles andam com sangue e plasma nas unidades de resgate. Não tem aqui, né? Aqui no Brasil não é a nossa realidade. Tá? Nem sangue, nem plasma, negativo, assim? Nem fibrinogênio recombinante ou sintético purificado, né? Nada. A gente não tem isso, tá? E assim, eu acho que nem é para ter no momento atual que a gente está. Né? A gente tem outras prioridades no sistema de saúde.
Né? Tinha muita opção de droga também, de medicamento? Geralmente era opioide, etomidato... Na época, você fala de hipnóticos, drogas anestésicas. Cara, o que a gente tinha era basicamente etomidato. Ketamina, não? Cetamina a gente tinha. A gente fazia muita analgesia com cetamina, só que não era era racêmica na época, né? Tá. Opioides a gente tinha o fentanil, a gente tinha succinilcolina com bloqueador neuromuscular, tá? Lidocaína, drogas antiarrítmicas e era isso. O Propofol nunca teve, graças a Deus, né? Porque no resgate não cabe, né? A gente falava pros colegas, né? Pros colegas cirurgiões, falava assim, cara, meu cara fala, no hospital, veja, é tão bom, né? Induz, fica tão... Fala assim, cara, mas aqui é uma situação de trauma. Sim. Não dá pra você ter... E a gente tinha, além do etomidato, que a gente estava tentando colocar na cabeça de muita gente que o etomidato poderia ser uma droga interessante, né? Entendi. Porque na época, quando eu cheguei lá, era dormonide e fentanil. Então, né? Midazolam e fentanil. Não é uma opção boa, né? E a gente tinha muito paciente com TCE grave, né? Com relação à droga vasoativa, o que a gente tinha era adrenalina, tá? A gente não tinha nem vasopressor de curta duração, como efedrina, metaraminol, que poderiam ser talvez drogas interessantes no transporte, entendeu? Uns bolos assim. Às vezes eu diluía para 5 microgramas por ml, 1 micrograma por ml, dependendo do paciente, e ia fazendo bolinhos durante o transporte para tentar chegar o mais estável possível. Bacana, né? Legal. É isso. E hoje em dia, então, acho que o ultrassom seria uma coisa que poderia acrescentar numa época que você não tinha, né? Que hoje, por exemplo, se você fosse voltar para o resgate, talvez você levaria um ultrassom contigo. Ultrassom hoje em dia é insubstituível, né? É impensável você praticar medicina de ponta sem ultrassom do lado, né? Essa é a situação ideal. Legal. Aí você saiu do resgate, foi para a medicina privada e também para cardíaca, que é uma coisa que você começou, né? Eu, ao longo da minha vida, os meus amigos até brincam, né? Falam, cara, tudo que tem confusão, paciente grave, na época, e ganha pouco, você está sempre envolvido, né? Então, eu tenho a minha história, além do resgate, eu fui intensivista durante muito tempo, trabalhei uns 7 anos como intensivista, sendo que 3 desses 7 foram exclusivamente em UTI. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes hospitais aqui em São Paulo, Oswaldo Cruz, São Camilo, São Luís, tá? No HC, eu fui diarista da UTI do trauma durante 3 anos. Trabalhei também no começo, né? Trabalhava como plantonista na UTI da anestesia. Lembro. Né? Com o Luiz Marcelo, com a professora Maria José, professor José Otávio, enfim. Foi uma grande escola, né? Demais. Foi uma grande escola para pacientes críticos. E hoje em dia eu atuo como... trabalhei 5 anos no INCOR, né? Estava falando para você aqui antes da gente começar. Uma grande escola para mim, né? Evolui muito como médico, né? Paciente de cirurgia cardíaca, um paciente crítico, né? Você acaba tendo muita noção de manejo hemodinâmico, de manejo de coagulação, tá? Que é onde o calo aperta, né? Exatamente. Que é onde o calo aperta. É onde separa os meninos dos homens. E hoje em dia, no meu grupo, eu faço muita anestesia para cirurgia cardíaca, transplantes, cardiopatia congênita. Sim. Né? É aquela coisa, essa parte da confusão eu continuo sempre não larga, área, não larga, né? E você é acionado, com certeza, pela sua experiência, né? Eu acho que você agrega muito ao grupo e, claro, e o grupo lógico, não vai querer perder essa oportunidade de contar contigo, né? Para lidar com esses pacientes, né? Então, eu acho que, assim, para todo mundo que é médico, eu diria o seguinte, você tem que gostar de ser médico. Primeira coisa, né? O resto vem depois, né? Mas você precisa estar bem com você mesmo, fazendo coisas que você curte, que você vibra, né? Pegando o termo dos bombeiros, né? Com certeza. Eles falavam, né? Um corpo que não vibra é uma caveira que se arrasta, doutor. Olha isso. O militar, ele tem muito essa coisa da frases motivacionais, né? Sim. Então, chegava lá no Cambuci. O Cambuci era uma base de resgate, busca e salvamento, né? Que eles falavam. Sim. Antigamente se dividiam-se, né? Busca e salvamento e quartéis de incêndio, né? Sim. Então, no GBS, que eles falavam, que era grupamento de busca e salvamento, eles tinham, você entrava no quartel, eles colocavam, né? Primeiro grupamento de bombeiros, solo sagrado de grandes heróis, entendeu? Quer dizer, não é qualquer cara que pisa aqui. Aqui você tem que ter só guerreiros honrados, né? Legal. Essa era a mensagem. E
só finalizando essa parte do bombeiro, enfim, poderia ficar aqui, dias falando para você de N ocorrências. Mas assim, algumas coisas, né? Se você perguntar, pô, às vezes as pessoas falam com você, falam assim, pô, mas conta aí um caso, uma ocorrência que você pegou. Cara, poderia falar aqui N ocorrências cabeludas aí, entendeu? Mas para mim, o que valeu mais foi a progressão como ser humano mesmo, entendeu? Quer dizer, foram as histórias que eu presenciei, que as vítimas emprestaram, entre aspas, para que eu pudesse evoluir com as histórias das outras pessoas, entendeu? A vida é isso, e no quartel de Itaquera, cara, no fundo do quartel tinha uma frase que vai ser a frase da capa do livro que eu tô escrevendo sobre a época do resgate. Que massa, quero ter esse livro, com certeza. A frase era vidas por vidas, que nada mais é do que a essência do que a gente fazia ou deveria se fazer, né? Ou seja, você estava lá por um objetivo simples, que era ajudar quem precisa. O resto era tudo brincadeira. Esse negócio de, parecendo da Atena, isso é tudo besteira. Assim, sem desmerecer ninguém, tá? Mas assim, o objetivo essencial era ajudar quem precisava, sem saber quem você estava ajudando, entendeu? Que era o objetivo primordial, entendeu? Vou te falar, se você permitir, vou te falar uma história. Que me marcou. Foi uma das últimas histórias... Para fechar com chave de ouro esse podcast maravilhoso. Perto do fim do meu trabalho no resgate, eu lembro até hoje, cara, a gente foi acionado por uma ocorrência clínica, uma ocorrência na Vila Brasilândia, tá? No final da Avenida João Paulo, ali na zona norte de São Paulo. Sim. Era uma criança que estava em parada cardiorrespiratória. A gente entrou na casa, uma casa super humilde, tá? A gente entrou, foi andando, já cheguei na porta, tinha um menino numa cadeira de rodas, aparentemente com paralisia cerebral, enfim. Chegamos no quarto que a vítima estava, era um quarto que parecia uma UTI, né? A pessoa, apesar da residência super humilde, ela colocou ali um torpedo de oxigênio, aspirador, monitor, cara, era uma unidade de terapia intensiva ali, né? E eu cheguei lá, tinha uma criança, mais ou menos 1,10 m, assim, enfim, se tanto. Era uma criança bem pequena, tá? E os bombeiros chegaram lá, já estavam fazendo o primeiro atendimento, a criança estava em parada cardiorrespiratória. Bom, a gente chegou lá, investiu, fez o algoritmo do pause inteiro, tá? Entubamos, pegamos um acesso intraósseo, ressuscitamos, né? Meia hora de reanimação, enfim. Mas infelizmente, ela estava em AESP quando a gente chegou, mas infelizmente ela acabou falecendo, né? Já chegamos numa situação super grave. Bom, terminou. De praxe, o que a gente fazia? A gente nunca deixava a vítima largada, literalmente, dentro da casa, no chão, tá? A gente pegou, eu peguei a criancinha a criancinha no colo, coloquei num sofá, cobri, né, com cobertor, enfim, para dar uma dignidade ali para a vítima, né? E aí o pessoal, doutor, tem que falar com a mãe agora. Essa era a parte que ninguém queria fazer, né? É a difícil parte que demais, normalmente, né? O médico que vai fazer a explanação. E eu cheguei para a mãe, eu falei assim, olha senhora, tudo bem? Enfim, sentamos, né? Meu nome é Luiz, eu sou médico. Viemos aqui para atender a sua filhinha, tá? A gente chegou aqui, ela estava em um estado bem crítico, estava em parada cardiorrespiratória, fizemos todos os esforços aqui e, infelizmente, a sua filhinha faleceu, tá? Não resistiu. Ela olhou para mim assim, serena, falou assim, doutor, eu entendo, eu sei que era grave, obrigado por vocês terem vindo, eu queria só pedir uma coisa pro senhor. Eu falei, pois não, senhora. Eu queria dar um último abraço na minha filhinha. Aí, nessa hora, já olhei os bombeiros todos chorando fora da casa, porque é complicado a ocorrência com criança. Sim. Porque todo mundo tem filho, a maioria, então isso sensibiliza demais, entendeu? Você tem que saber separar muito bem. Eu tenho filho pequeno, entendeu? Enfim, você tem que saber separar a parte técnica do emocional, porque senão você não consegue atender. Sim. Ela pegou a filhinha no colo e falou assim, obrigado, minha filha, por você ter deixado eu ser sua mãe nesses últimos 4 anos que você viveu comigo. Nisso, vixe, os bombeiros já estavam, soluçando ali fora, entendeu? Aí a gente saiu, um negócio que assim, você fica até arrepiado quando lembra, né, cara?
O nome da rua era Rua do Inverno. Caramba, cara. Rua do Inverno. Foda. Aí entrei na viatura, sentei. Aí o bombeiro falou assim: doutor, você conhece a história dessa senhora? Eu falei assim: não conheço. Porque enquanto eu estava atendendo, Sim. obviamente eles acabaram se inteirando do assunto, né? Ele falou o seguinte: essa senhora ela tem 4 filhos, contando com essa criancinha que faleceu agora. O primeiro filho dela tinha paralisia cerebral, ela teve mais um filho, e na última gravidez dela, ela trouxe a filhinha caçula dela, e essa criança que está aqui, que faleceu, ela não é filha natural dela. Ela foi o seguinte: quando ela estava na maternidade, essa criança ela tem microcefalia, a criança que faleceu. Só que a mãe abandonou. E ela tinha acabado de ter a caçula dela. E ela falou assim: eu vou levar ela para minha casa e eu vou cuidar dela, né? Então ela cuidou da caçula, dos 2 mais velhos e dessa criança com microcefalia. Caramba. Que foi abandonada no hospital pela mãe natural, né? E ela levou e cuidou da criança, cara, até o último instante, mesmo sem ter condições, talvez até para ela própria. Sim. Entendeu? Aí eu parei, olhei assim e falei: cara, se você tivesse me falado isso na hora que eu cheguei, acho que eu tinha ficado 1 semana reanimando essa criança. Porque essa mulher merecia. Verdade. Essa mulher merecia. E é uma lição de vida para muita gente, né? É o que eu te falei no começo. Isso que eu tô falando para você de relativizar problemas. Sim. Né? Essa foi uma ocorrência marcante, né? Uma outra história que foi muito impactante foi o seguinte: uma vez a gente estava na porta do quartel da Casa Verde, esperando liberar o rancho, né? Que é o refeitório. Uhum. E, cara, a gente ficava ali conversando, esperando. Se tivesse ocorrência, obviamente, todo mundo corria para as viaturas e ia atender, né? Mas ali a gente estava esperando a janta, né? Enfim. E aí tinha um dos bombeiros, o cara virou e falou assim: pô, doutor, fico meio chateado às vezes. Pô, minha família é super religiosa, eu não vou na igreja, me sinto meio mal, assim, né? Tipo, pô, eu olhei pra ele, ele era um dos caras mais velhos dos bombeiros, né? Tava quase pra aposentar, um cara que era assim, faca na caveira, assim, entendeu? Um dos melhores bombeiros. O cara fazia chover ali nas ocorrências, entendeu? Era o Rambo, né? Vamos dizer assim. Eu olhei pra ele e falei, não vou falar o nome dele, né? Mas enfim, eu olhei pra ele e falei assim: cara, olha pra trás, né? Que lugar é esse aqui? Ele falou assim: quartel de bombeiro, né, doutor? Segundo o GB, né? Eu falei: cara, essa aqui é a sua igreja. Essa aqui é a sua igreja, né? Tem uma frase isso eu coloquei no livro, né? Tem um evangelho apócrifo que eu esqueci o nome do profeta, enfim. E ele fala: cara, levante uma pedra e me encontrará. Entendeu? Eu falei: o que você faz aqui dentro, nesse quartel de bombeiro, é muito mais que muito cara que vai na igreja, fica lá, reza, canta a musiquinha, pega a criança no colo, chora. Só que na vida privada do cara, o cara não exerce o que está escrito na Bíblia que ele diz seguir. Ele não é uma pessoa que é verdadeira no sentido da sua fé. E eu falei: isso que você faz aqui, não tem religião no mundo que vai superar isso aqui que você está fazendo. E os bombeiros, cara, eram, assim como nós, éramos pessoas normais, com defeitos, com qualidades, mas na hora que a gente estava ali dentro, ninguém media esforços para salvar as vítimas, ninguém pensava se estava se arriscando, se podia sofrer um acidente, se podia ter algum revés, né, durante a ocorrência. Inclusive eles ficavam bravos, os caras brincavam um com o outro, né? Quando você não conseguia ser a primeira viatura a chegar, né? Os caras, isso era motivo de chacota entre eles, né? Falava assim: tomou chapéu hoje, hein? Demorou aqui, 15 minutos já tava aqui. O que foi? Se perdeu? Não tinha GPS na época, né? Verdade. Não tinha Waze, não tinha nada. Tava começando, né? Sim. E os caras, ficavam, assim, mordidos de não chegar em primeiro na ocorrência, entendeu? Muito massa. E é isso, cara. Tinha muita história. É que nem eu te falei, cara. Poderia ficar aqui anos. Não, você vai voltar aqui. Anos aqui falando sobre Vou te convidar de novo. As ocorrências, entendeu? Legal. E só mais uma, se você permitir. Pode sim. É rápido. Vamos lá. Tá estourando o seu tempo. Tá estourando o tempo, mas a gente... Foi a última ocorrência que eu tive no Águia, cara. A última ocorrência que eu tive no Águia. Caramba. Foi uma ocorrência que a gente foi socorrer uma policial militar com FAF,
no Precórdio. Chegamos lá, um PS na periferia de São Paulo, a gente pousou no terreno baldio, do lado do hospital. Entramos lá, a pessoa tinha recebido 4 litros de cristalóide, dreno de tórax lavando de sangue, né? Cheguei lá, PA inaudível, tava no meio da minha tese. Então eu tinha um gasômetro. No hospital os caras não tinham colhido nada, entendeu? Aquela coisa. Colhi um HB 4 de HB. Fiz exame ali, point of care. Aí já entramos em contato com o Cobom, falou, cara, nós vamos levar pro HC. Avisa que a vítima tá grave, nós vamos entrar com a vítima literalmente chutando a porta do centro cirúrgico, né? Que é assim, não podia descer, você lembra como que era o HC? Sim. A sala de emergência era Bem ali no embaixo. quarto andar, não daria tempo de descer no quarto andar, Subir. ver o que aconteceu e subir pro centro cirúrgico. Então isso era legal, a gente tinha essa liberdade com o pessoal do Comunicação, HC. né? Então avisava o Cobom, o médico do Cobom entrava em contato com o plantão controlador lá do HC. E aí o que aconteceu? A gente pegou um acesso, perdeu o acesso periférico, não tinha, cara. Passei um central lá na sala de emergência, na raça, no Black Hawk Down, né? Lembra daquele filme? Sim, sim. Quem não viu, assista que vai entender o que eu tô falando. Falcão Negro em Perigo era o nome do filme em português. Sim. Tá no Netflix aí. Aí o que aconteceu? Cara, virei pro pessoal lá do PS e falei, monta uma noradrenalina, 4 em 250. Aí os caras, adrenalina, meu Deus. Aí eu falei, aí armaram uma bomba de infusão. Falei, essa bomba de infusão tem quanto de autonomia? A pessoa virou pra mim e falou assim, doutor, o que é autonomia? Acho que só a risada resume o que eu pensei, né? Eu falei, tudo bem, tranquilo, botei a noradrenalina pendurada no águia, fui no gotejamento ali, uma mão aqui no gotejador, outra mão no pulso, aqui no pulso central, né? Sim. Carotídeo. Chegamos no hospital, ela, branca, vítima super grave. Aí chegamos lá, o pessoal já tava esperando a gente. E aí o próprio pessoal do HC, quando chegou, falou assim, ixi, tá morta, né? Eu falei, cara, ela tá com pulso. A gente entrou na sala de emergência, lá na sala do centro cirúrgico do PS. Entramos lá, tava um dos maiores cirurgiões de trauma que o Brasil já teve, que era o Dr. Adoniran. Você deve ter conhecido Já ouvi ele. falar, não lembro dele. Cara, de uma vítima que estava semi-morta, eles fizeram a pneumectomia em 16 segundos. Nossa. Caiu 4 anestesistas em cima da vítima, sangue e tal. Eu botei assim, fiquei 10 minutos na sala de emergência, botei o pé fora da sala, tava 11/7 de pressão. Cheguei no dia seguinte, quem que eu encontro ali passando visita na UTI do trauma do HC? Cirurgião. Essa moça, né? Que era uma policial feminina que tomou o tiro no Precórdio. Sim. Né? Depois a gente ficou sabendo que foi uma tentativa de suicídio, né? Nossa. Ela tava comendo com uma máscara de nebulização ali, pouquinho de noradrenalina, paciente jovem, né? Tem reserva. E muito tempo depois ela me ligou um dia e falou, ô, doutor, sabe quem tá falando? Aqui é a fulana, tal, não sei o que. Eu tava no meio de uma cirurgia, não sei aonde. Eu falei, ó, pô, fico muito legal, muito feliz que você tenha me ligado. Putz, isso é muito gratificante, né? Mas, vai lá um dia, faz uma visita no grupamento aéreo, fala com o fulano, que estavam os pilotos, né? O enfermeiro que estava comigo. Falei, procura os caras, vai lá agradecer, esses são os guerreiros de verdade, né? E ela foi reintegrada ao policiamento, Animal, né? Futuramente, mesmo pneumectomizada. E, assim, depressão, enfim, aquelas coisas, né? Sim. Mas isso foi o último voo do Águia, pra mim. Fantástico. Que história. Foi um presente, né? Que história. Que livro que vai sair, hein? Vidas por Vidas. Quero Vidas por Vidas. Vidas por Vidas. A ideia desse livro é tudo que for levantado com as vendas desse livro ser revertido para a melhora do sistema de saúde, no resgate ou, enfim, alguma instituição que precise, entendeu? E, cara, preferencialmente com autores anônimos, né? Sim. Autores anônimos, porque não interessa a glória, não é de quem escreve, são histórias, como eu te disse, foram histórias que foram emprestadas para que outras pessoas pudessem crescer com aquilo, entendeu? Legal. Vidas faço questão, ó, quando sair você me fala que eu faço questão de divulgar pra galera. Vidas por Vidas, guerreiro. Tá bom. Vidas Luiz, muito obrigado, cara, pela presença. Infelizmente estourou o tempo, ficaria aqui mais uns 3 horas contigo, mas a gente vai conversar mais, você vai voltar aqui pra gente conversar mais. Beleza? Beleza. Obrigado demais. Obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado. Primeiro episódio aí no estúdio do Mundo da Anestesia.
E depois eu vou deixar aqui, né, aqui na descrição, né, do podcast, também do YouTube, né, contato aí, né, do Luiz, e-mail, se alguém quiser, né, fazer algum contato com ele também, né, você fica à vontade, tá bom? Com um e-mail mais de trabalho dele, tá? Obrigado a todos então, Luiz, valeu demais, vamos tirar uma foto aqui e espero você na próxima, tá bom? Parabéns por tudo, por sua trajetória. Obrigado. E obrigado por ter sido meu staff, eu aprendi muito contigo e até hoje eu lembro dos seus ensinamentos e você é um cara que inspira muita gente. Isso aí, ó. Corpo que não vibra é uma caveira que se arrasta. Vamos vibrar então. Valeu, falou, um abraço. Valeu. Tchau, pessoal, até mais.